Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me vendo, para você que tá me assistindo. Eu sou Gustavo Modesto, essa é mais uma modesta parte. E cara, vamos começar o dia hoje com uma notícia, cara, desde ontem já. Não tem nem palavras para descrever essa notícia, cara. Puta, cara, quase 1 bilhão a mais de déficit pro time do Corinthians. 1 bilhão em dinheiro, quase 1 bilhão, cara, 860 milhões, 830, é alguma coisa nessa casa aí de 800 milhões de reais em dívida nesse primeiro ano de mandato do Augusto Melo, cara. Eu queria entender, bicho, o que que conseguiu mudar de um mês pra cá. Exatamente um mês atrás, a gente estava comemorando talvez um dos títulos mais importantes da história do Corinthians, que poderia justamente marcar a redenção do time, poderia justamente marcar a ascensão, virar assim e falar, puta, agora dá pra organizar o time, agora dá pra dar uma moral maior pro time do Corinthians, agora dá pra crescer novamente, ser aparente no meio das disputas de títulos e tudo mais, cara. Um mês depois eu vejo que parece que estamos em 2024 de novo. Parece que todo o esforço que a gente teve, sei lá, bicho, desde o final do ano passado pra cá, com aquela remontada de salvar o time da segunda divisão, aí ganha o Paulista, tudo mais, cai na Libertadores, mas cai pelo menos como guerreiros. E puta, cara, parece que tudo vai pro ar, meu. Em um mês da nossa conquista, tudo vai pro ar e muito por conta também da péssima gestão do Augusto Melo, que já vem sido perdurado já tem pelo menos um ano já. Desde o primeiro dia que ele entrou na gestão do Corinthians, ele já tá acabando com tudo. Literalmente já tá acabando com tudo. Eu apoiei ele até esse ano, até o começo desse ano eu apoiava ele, apoiava realmente ele, eu acreditava que ele poderia fazer alguma mudança positiva para o time do Corinthians. E, cara, pelo que só vai se mostrando, cara, muita coisa que ele fazia, ele jogava por debaixo do tapete. E tudo que tá acontecendo tá estourando agora. Tudo que ele fez e tá fazendo desde do ano passado pra cá, tá estourando tudo agora, cara. Tá batendo no lombo dele exatamente agora. Eu começo a pensar, cara, que um ato antidemocrático do Romeu Thomaz Júnior, por mais que seja antidemocrático, não seria tão ruim tirar o Augusto Melo do poder. Não seria, cara. O cara conseguir aumentar a dívida do Corinthians em quase 1 bilhão. Eu vi muito corintiano ainda zoando o São Paulino, falando, não, tá chegando quase 1 bilhão de dívida, não, isso, aquilo, outro. Eu fui um dos caras que zoaram o São Paulo justamente porque estão devendo. Estão devendo e também não é pouco. Mas a quantidade que o São Paulo deve, a quantidade de dinheiro que o São Paulo deve, no geral, é aquilo que o Corinthians conseguiu arrumar de déficit do ano passado para cá. Até o Duílio, fazendo todas as merdas que ele fez, cara, ele conseguiu terminar um ano positivo. Ele conseguiu terminar o mandato dele positivo. Muita cagada ele deixou para Augusto Melo, obviamente, muita cagada deixou para Augusto Melo e uma parcela dela está estourando na gestão do cara. Mas a grande maioria não tá vindo da última gestão, cara. Vem do próprio Augusto Melo, bicho. Vem do próprio Augusto Melo. E eu, às vezes, eu me pergunto, cara, às vezes eu fico pensando, falar, porra, cara, será que teria alguma diferença se fosse o André Negão comandando o Corinthians? Será que teria, tipo, alguma diferença aparente? Eu sei que, tipo assim, intelectualmente a disputa entre os dois é, tipo, sei lá, o André Negão tá aqui e o Augusto Melo tá lá em cima. O André Negão é bem menos capacitado que o Augusto Melo para comandar o time do Corinthians. Mas você observa toda essa situação, cara. Você realmente acha que teria alguma diferença ter o André Negão no time do que ter o Augusto Melo, cara? Fala, cara, o cara vai falar, mas tem a dívida, mas tem as achadinhas que faziam com a renovação e transparência, tudo mais. Mas, porra, cara, o Augusto Melo ainda tá num processo de julgamento de um caso a primeira semana que ele teve como comandante do Corinthians, como gestor do Corinthians, ele se envolveu na porra de um patrocínio que aparentemente ele comeu 25 milhões de reais que seriam destinados para o time do Corinthians. 25 milhões de patrocínio, cara. 25 milhões, tudo por parcela de rachadinha, tudo com esquemazinho de empresário, esquemazinho, uma mão lava a outra, aquela paradazinha, eu faço a minha parte, você faz a sua e fica tudo debaixo dos panos. Tá inconclusivo o caso? Por enquanto tá, mas falta pouco para desvendar, bicho. Falta pouco para desvendar e pelo que parece a batata vai assar pro Augusto Melo, cara. A batata vai assar para ele. Porque no depoimento que deram para a polícia, ele mais uns dois, três envolvidos, nesses caras aí que foram lá, deram depoimento e tudo mais, nenhum
dos relatos de cada um deles bateu. Nenhum dos relatos. Nenhum. É como se eu tivesse falado alguma coisa. Vamos supor, e o Wahab tá num processo. Eu e ele fizemos a cagada da Vai de Bet. É como se eu tivesse falado alguma coisa, ele tivesse falado outra, e as ideias não batem, cara. Os argumentos não batem. E, obviamente, se não bate é porque algum lado tá mentindo, não é mesmo? Eu não queria nem dizer qual é, né? Puta, cara, tá ficando difícil, bicho. Tá ficando difícil. Fica difícil defender. Não fica difícil entender o que tá acontecendo, porque é basicamente tudo aquilo que já vem acontecendo desde a morte do Vicente de Mateus. Literalmente, bicho. Desde a época do Alib, aí veio o Andrei Sanches, porra, agora parece que vai ajeitar o time. Comeu mais uma parcela do time, o Corinthians vive essa draga muito por conta da renovação e transparência. Fora os outros também, Mário Gobi, Roberto de Andrade, aí volta o Andrei Sanches de novo. E aí a esperança do time do Corinthians era qual? Um ex-filiado da Renovação e Transparência, o Augusto Melo. Cara, fica difícil. Eu não queria que o time do Corinthians virasse SAF, muito por conta dessa ideia de time do povo. Eu ainda acho que. Eu acho que até, sei lá, cara, se os Gaviões entrassem no comando do Corinthians, sei lá, se todas as organizadas entrassem no comando do Corinthians lá e fizessem alguma coisa, tipo, em prol do time, tipo assim, sei lá, se nenhum deles se corrompessem igual a parte política do Corinthians faz, eu seria mais a favor das organizadas entrarem para dentro do Corinthians do que uma própria SAF, por exemplo. Porque a única SAF que realmente deu certo no Brasil foi a do Botafogo. E dá certo ainda naquelas, cara, porque o único fruto que a equipe do Botafogo colheu foi no ano passado. E desse mínimo fruto que foi colhido, o John Textor já vendeu tudo. Literalmente já vendeu tudo. O time do Botafogo é literalmente outro comparado ao ano passado. E o Botafogo muito provavelmente não brigará por título nenhum, justamente porque a remontada foi fraca. SAF serve justamente para isso, enriquecer aquele que comprou. Não é para melhorar o time comprado. Obviamente que não é. Nenhum lugar do mundo isso daí funcionaria, cara. Nenhum lugar do mundo. Não existe almoço grátis, bicho. E com certeza no Corinthians não ia ser diferente, cara. Quem que vai querer assumir essa bucha? Pra quem quiser comprar o Corinthians, cara, mano, eu acho que, tipo, comprar o Corinthians, pelo menos uns 5 bilhões você consegue comprar. No mínimo do mínimo. Pelo tamanho do Corinthians, pelo patrimônio do Corinthians, por toda a importância e por toda a regalia por toda a moral que você tem de cuidar de um time como esse, cara, é no mínimo uns 5 bilhões, cara. No mínimo uns 5 bilhões. Mas fica difícil, bicho. Cada dia que passa a dívida aumenta mais. A arrecadação da Arena, falam que é para curar a dívida. Ninguém sabe onde é que vai. Todo jogo o Corinthians pelo menos arrecada 1 milhão, quase 2 milhões por jogo. É 40 mil, é 45 mil todo jogo apoiando o time. Fora também os que compram com cambistas, mas isso daí já virou outro caso também, onde o Corinthians ainda aparentemente arrecada com essa situação, porque vira um esquemazinho de rachadinha, que eram que estavam investigando justamente na gestão de quem? Do Augusto Melo, do próprio Augusto Melo, não é mesmo? Fica complicado, bicho. Dinheiro do estacionamento da Neoquímica Arena tá todo perdido, não tem acesso ao dinheiro da Neoquímica Arena justamente por conta das gestões anteriores que faziam as cagadas que estão fudendo o Corinthians até hoje. Ah, mas a justificativa de uns é aqui. Ah, mas sei lá o que, na época do Duírio, na época do André Sanches não faziam esse tipo de vistoria, esse tipo de olhada. Porra, cara, você quer esperar o Augusto Melo falir a porra do time do Corinthians pra aí sim vocês entenderem que ele também tá acabando com o time? Que ele também tá com esquema? Que ele também tá sendo investigado e o Corinthians novamente tá parando em nome de página policial? Ou vocês estão no mundo da lua, cara? Ou vocês preferem manter essa lambeção de saco pra cima do Augusto Melo só por conta que ele foi contra a renovação e transparência? Ele é fruto da mesma renovação e transparência. Ele saiu da renovação e transparência justamente porque ele saberia que não teria o poder lá dentro. E ele foi pra outro canto justamente pra isso. E ele conseguiu. Hoje ele é presidente do Corinthians por conta disso. Ele seria se ele tivesse na gestão anterior? Não seria. Ele seria se tivesse na afiliação anterior? Não seria também. Tem que ser muito imbecil, cara. Tem que ser muito imbecil para ficar passando pano para um presidente que tá fazendo cagada dentro do Corinthians por conta de gestões anteriores. Beleza, não tinha a fiscalização? Ok. Graças a Deus tem hoje. Graças a Deus tem. Porque imagina o Augusto Melo fazendo um monte de cagada lá dentro e ninguém fiscalizando. E ninguém ficando de olho para ficar monitorando o que tá acontecendo dentro do Corinthians. Se ninguém monitorasse, cara, ia chegar onde essa dívida? 3 bilhões e meio? 4 bilhões? Pra onde que isso daí iria parar, cara? E outra, cara, defende Augusto Melo falando de contratação, isso, aquilo, outro. 90% dos frutos da contratação da gestão do Augusto Melo veio por conta do Fabinho Soldado.
O Fabinho Soldado carrega praticamente todo o trabalho do Augusto Melo nesse meio. Todo o trabalho. Eu falo isso sem pesar, cara. Sem peso nenhum na fala. Augusto Melo só serviu só para anotar a contratação ali e tudo certo, bicho. O Fabinho Soldado que vai lá, viaja, conversa com o treinador, conversa com o jogador, troca uma ideia, faz a boa, contrata, pesquisa jogador, jogador bom, barato, jogador que vem de graça, para tentar colocar no elenco enxuto do Corinthians. O Augusto Melo só assina a porra do contrato e aperta a mão do cara. Ó, seja bem-vindo, você tá contratado. Além disso, o Augusto Melo não faz nada. O único ponto positivo que seria do Augusto Melo seria esse da contratação, mas nem isso ele faz. Aí no final do ano eu ainda apoiava a ideia. Estamos com você, Augusto Melo. Eu não tô mais com você não, cara. Você tá fudendo o Corinthians. Você tá fudendo o Corinthians. E a dívida do Corinthians está se tornando impagável. Impagável. O elenco do Corinthians você não consegue montar ele direito porque você não tem recurso. Você literalmente não tem recurso para repor aquilo que falta. Porque falta dinheiro. Justamente porque falta dinheiro. E como é que se gasta esse dinheiro? Eu quero entender isso. Como é que se gasta esse dinheiro? Porque as contratações no meio do ano passado foram praticamente todas de graça. O Corinthians só cuida da porra da parte salarial. Ah, mas é mesmo, né, cara? Folha salarial. Tem que ter o desafogo, bicho. Tem que ter o desafogo. O porra do Igor Coronado ganhando 2 milhões por mês. Charles, Maicon, que só tá lá no time por conta de um brasileiro que ele ganhou há quase 10 anos atrás. Desde 2022, desde a volta dele em 2022, ele nunca mais jogou bola direito, muito por conta das lesões também. Você pega esses 3 caras que eu citei, cara. Sei lá, meu, pega o Hector Hernandes também, que não vai passar daquilo. Porra, cara, você tem um leque de jogadores, Félix Torres, que já era pra estar fora do Corinthians, sei lá, meu, desde a final do Campeonato Paulista. São várias maneiras. Cara, pro Corinthians conseguir se recuperar, vai ter que fazer igual o Flamengo na década passada, bicho. Falar, porra, mano, segurar pontinha por pontinha, centavo por centavo, pra aí sim conseguir reorganizar o time e crescer novamente, bicho. É igual o Cross falou num vídeo dele, bicho. O Flamengo chegou numa hora que, tipo, ele cansou de perder, ele cansou de virar chacota dos outros times. E hoje é essa potência que é hoje. Sabe o que aconteceu domingo? Tomamos de 4-0 pro Flamengo. Há uma década atrás a gente tava metendo 4-0 neles em Itaquera. Isso com o Romero, com o Rildo e companhia. Era um time ruim pra cacete também. Você vê como é que são as coisas, cara? E novamente eu falo aquilo que eu comecei, aquele assunto que eu comecei no vídeo. Há um mês atrás a gente comemorava talvez um dos títulos mais importantes da nossa história, que marcaria pelo menos a redenção do time do Corinthians, o recomeço da equipe. E hoje a gente está noticiando mais um roubo financeiro, mais uma falcatrua por mais um presidente, por mais um ciclo vicioso que já perdura ao Corinthians desde a morte do Vicente de Mateus. É difícil você pensar no futuro que o Corinthians pode ter daqui pra frente. É difícil, bicho. Pode ser que fique endividado para sempre e ainda continue no pelotão brasileiro. Pode ser que ainda demore para conquistar títulos novamente. Pode ser que demore ainda para formalizar um elenco bom. Pode ser que demore tudo ainda. É um leque de possibilidades. Mas se quiser voltar pro cenário nacional, cara, não vai ter jeito. Vai ter que organizar o time tintim por tintim, centavo por centavo, moeda por moeda. Não adianta. E tem que ser uma reformulação inteira. Chega desses vermes. Chega dessa falcatrua. Chega desses mesmos personagens que estão lá dentro do Corinthians. Chega, bicho. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. É um ciclo vicioso. Eu não aguento mais. Você não aguenta mais. 35 milhões de torcedores não aguentam mais. Tá difícil, cara. Tá difícil, bicho. Você ser corintiano na vitória, você ser corintiano na derrota é algo especial, bicho. Mas você ser corintiano, tendo que aguentar seu time em página policial e ver seu time indo, sei lá, correndo pra um penhasco a 250 quilômetros por hora, é triste. É foda, mano. Não tem nem palavra pra descrever essa porra, mano. Modéstia à parte, Gustavo Modesto. Muito boa sorte pra nós.